Em algum momento da vida, todos nós enfrentamos situações de grande dificuldade ou dúvida. Talvez você tenha testemunhado a injustiça ou a crueldade no mundo e se perguntou por que um Deus amoroso permite que o mal continue a existir. Ou talvez você esteja passando por uma crise pessoal de fé, lidando com a perda de um ente querido, uma doença grave ou sofrimento pessoal intenso, e se pergunte onde está Deus em meio a tudo isso. Talvez você esteja lutando contra tentações pessoais ou pecados recorrentes e se questione por que essas forças tentadoras existem. Às vezes nos perguntamos se o mal pode se tornar ainda pior. Quando percebemos que os malfeitores muitas vezes parecem prosperar enquanto os justos sofrem, a dúvida sobre a justiça divina e o propósito da existência do mal pode nos assombrar. E na busca por propósito na vida, podemos nos perguntar como o mal se encaixa no plano maior de Deus. No estudo bíblico de hoje, vamos descobrir a verdade por trás de por que Deus não pode e não vai matar Satanás ou seus anjos caídos. Vamos explorar as Escrituras e entender o papel que esses seres desempenham no grande plano divino. Fique conosco até o fim, pois esta jornada pode trazer respostas e uma nova perspectiva sobre o mal, o livre-arbítrio e a natureza de Deus. Deus expulsou Satanás do céu por causa de seu pecado e rebelião. Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Mas por que Deus não simplesmente matou Satanás e o baniu para sempre? Porque Satanás ainda existe. No estudo bíblico de hoje, vamos descobrir a verdade sobre por que Deus não pode e não vai matar Satanás ou seus anjos caídos. Satanás é uma figura bíblica bem conhecida na sociedade moderna. O que a maioria das pessoas não sabe, no entanto, é que a palavra Satanás significa adversário ou inimigo. Também pode significar caído. Note que seu nome não é aquele que caiu, mas sim um caído. Isso implica que ele está continuamente caindo, ficando cada vez mais escuro e perverso. O livro de Apocalipse diz que ele foi lançado em um abismo sem fundo, o que significa que ele está constantemente caindo. É isso que o orgulho faz com você, torna-o cada vez pior. Se você não lidar com o orgulho em sua vida, ele o destruirá. Nos Provérbios 16 a 18, diz que o orgulho vem antes da destruição. E note que destruição nem sempre é morte, porque Davi disse em Salmos 103:4 que Deus redime sua vida da destruição. A destruição pode estar acontecendo na sua vida enquanto você ainda está vivo. O seu orgulho pode estar destruindo seus relacionamentos, as suas finanças e as oportunidades que Deus coloca diante de você. E a única forma de reverter isso é através da humildade. Satanás, também conhecido por alguns como Lúcifer, é o antigo tentador que tem tentado enganar a humanidade para desobedecer a Deus por milhares de anos. Satanás começou como um anjo no céu, criado por Deus para sua glória e louvor. Mas Satanás não estava contente em apenas servir e adorar a Deus. Não, ele queria ser servido e adorado. Queria ser visto como igual ou até superior a Deus Todo-Poderoso. Por causa disso, Satanás orquestrou uma rebelião no céu. Ele reuniu um exército de anjos e virou suas intenções contra as de Deus. Esses anjos são conhecidos como anjos caídos. Note que estes não são demônios, porque os demônios são espíritos desencarnados que vagam pela terra. Mas os anjos caídos eram uma vez anjos, mas agora são anjos das trevas. A guerra no céu
foi feroz. De um lado, o arcanjo Miguel e seu exército de guerreiros angelicais. Do outro, Satanás na forma de um dragão massivo com milhares de demônios. No entanto, o domínio de Deus não poderia ser derrubado com sucesso, e a batalha terminou com Satanás e seus anjos sendo expulsos do céu. Apocalipse 12, 7-8 diz: Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Pode ver que Satanás e seus anjos tinham um lugar, uma posição e dimensão no reino celestial, mas eles perderam isso. Mas, como cristão, você ganhou um lugar no céu. Efésios 2:6 diz: E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Mas por que Deus não matou Satanás e todos os seus anjos? Porque ele permitiu que fugissem para a terra para causar morte e destruição para a humanidade? Essa é a pergunta que faremos no vídeo de hoje. Fique por aqui para as respostas. A razão principal é porque Deus não pode matar Satanás ou seus anjos porque foram criados por Deus e à semelhança de Deus, que é Espírito. Deus é Espírito, segundo João 4, 24. Então, Lúcifer e seus anjos são espíritos e, portanto, não podem morrer. O fato de Satanás estar vivo significa que Deus tem um propósito para ele. Deus tem um plano para todas as criaturas. Ele os criou todos com um propósito, e mesmo quando a criação não escolhe a vontade do Criador, o Criador tem uma maneira de usar circunstâncias, escolhas e decisões ruins para sua glória. Portanto, veremos quem é Satanás e como Deus está usando Satanás hoje. No livro de Isaías, no capítulo 14, vemos como Satanás caiu do céu. Este texto nos dá um vislumbre do que a Bíblia diz sobre sua rebelião. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Outro nome comumente atribuído a Satanás é Lúcifer. O nome Lúcifer literalmente significa portador de luz. Vemos que Lúcifer foi derrubado por suas ambições orgulhosas. Esta escritura é uma declaração clara do que aconteceu com Lúcifer. Outra referência à queda de Satanás é encontrada no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, esmeralda e carbúnculo. De ouro se te fizeram os tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor.
Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Ezequiel fala aqui de um ser perfeito que foi criado por Deus para ser belo e precioso. Mas então algo aconteceu. Iniquidade foi encontrada neste ser. Ele pecou e por causa desse pecado, Deus lançou o ser fora do paraíso. Esta é uma segunda referência à queda de Satanás. Ele caiu porque havia uma semente de desconfiança nele. Algo orgulhoso estava crescendo dentro dele. Algo que Deus não podia permitir no céu. A realidade é esta. Satanás era um anjo de alta patente no céu. Ele caiu tanto que se tornou não só Satanás o rebelde, mas Satanás o tentador. Tão ignorante em seus caminhos que não pôde deixar de guiar outros para longe, assim como ele se desviou. Satanás também é um acusador. Como visto no livro de Zacarias, no 3º capítulo, vemos uma imagem clara de Josué diante de Deus com Satanás à sua direita, trazendo acusações contra Josué. No Novo Testamento, vemos que Satanás ainda atormenta a humanidade. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo foi tentado por Satanás por 40 dias no deserto. Jesus, mais tarde em seu ministério, faz uma declaração que confirma a visão do Antigo Testamento sobre a origem de Satanás. Quando em Lucas 10:18, ele afirma que viu Satanás cair como um relâmpago do céu. Um exemplo é encontrado em 2 Pedro 2:4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Judas diz no 1º capítulo de sua carta, onde diz: E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado em trevas eternas, sob algemas, para o juízo do grande dia. Satanás tem liberdade para viver, sim, mas ele será, em última análise, responsabilizado por seus pecados. Isso nos dá mais clareza sobre por que Deus não pode matar Satanás e seus anjos caídos. Não seria correto matar um criminoso antes de um julgamento justo. Para de fato responder à pergunta em questão, primeiro devemos dar uma boa olhada em quem Deus realmente é. Acontece que certos atributos santos de Deus o fazem agir de uma maneira específica. Além disso, porque Deus é sempre o mesmo e nunca muda, se formos capazes de descobrir quem Ele é, então podemos entender de forma confiável por que Ele faz o que faz. As ações de Deus são sempre um reflexo de sua natureza. Em outras palavras, o que Deus faz vem de quem Ele é. A primeira coisa que devemos lembrar ao fazer essa pergunta é que Deus é todo-poderoso. Não pode haver, de fato, nenhum desafio à sua autoridade, porque Ele tem todo o poder do universo à sua disposição. Se você pensar sobre isso, faz sentido completo. Nada que é criado pode ser maior que seu Criador. Se Deus realmente criou todos os seres e todas as coisas, como a Bíblia afirma, então não há dúvida de que nenhum de seus seres criados pode subir a uma posição de autoridade maior do que ele. Um mal-entendido comum sobre Satanás é que ele é o inimigo supremo de Deus. Há alguns que acreditam que Satanás e Deus estão presos em um impasse sobre o universo. Alguns acreditam que Deus apenas mal conseguiu defender o céu ao expulsar Satanás e seus demônios. É um grande erro pensar dessa forma. Deus não tem rival. Ninguém se aproxima dele em seu poder, nem mesmo Satanás. A batalha pelo céu, do ponto de vista de Deus, não foi uma batalha.
Não houve chance de Satanás vencer contra o Criador Todo-Poderoso do céu e da terra. O evento está capturado em Apocalipse 12, 7 a 9. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Note o que Deus está fazendo enquanto a batalha se desenrola. Há algo belo a ser encontrado na natureza de Deus, no fato de ele não matar Satanás imediatamente. Este ato de misericórdia mostra que Deus ama suas criaturas, mesmo quando elas não o amam de volta. A segunda coisa que precisamos entender sobre quem Deus é que ele é onisciente. Cada pequeno e aparentemente insignificante detalhe do universo é conhecido intimamente por Deus. Não há exceção para essa afirmação. Deus tem um entendimento completo de cada indivíduo e de cada situação e escolha que esse indivíduo faz. Isso significa que Deus tem uma perspectiva que nenhum outro ser no mundo possui. Ele é capaz de ver completamente os dois lados de qualquer história. A Bíblia diz muito pouco sobre por que Satanás fez o que fez, mas afirma que ele se tornou ciumento e orgulhoso de Deus. A natureza onisciente de Deus significa que ele sabia os pensamentos e motivações de Satanás e seus demônios em detalhes completos. Ele entendeu completamente por que Satanás fez o que fez. Isso, mais uma vez, nos mostra um aspecto incrível da natureza de Deus. Um pai não pune uma criança se entende por que a criança agiu daquela forma. Um pai amoroso dá aos seus filhos chances repetidas de corrigir o que fizeram de errado. Uma das razões pelas quais Deus não pode matar Satanás e seus seguidores é que ele entende completamente por que Satanás fez o que fez. Para nós, parece loucura, mas Deus sabia por que Satanás se rebelou e teve compaixão dele. Isso significa que, embora não entendamos por que Deus pode permitir que Satanás continue existindo junto com seus anjos, Deus entende. Ele entende completamente por que ele faz o que faz. O livre-arbítrio é um presente dado por Deus a toda a sua criação. Em resumo, em vez de usar seu incrível poder para forçar toda a criação a adorá-lo, ele dá a cada criatura individual a escolha de segui-lo. Esse presente foi estendido a toda a criação e a todas as criaturas, incluindo os anjos, porque os anjos foram recipientes do dom do livre-arbítrio. A possibilidade sempre existiu de que um dia um anjo ou grupo de anjos usasse o seu presente para escolher não seguir a Deus. Porque Deus deu o livre-arbítrio? Era realmente necessário? O fato é que o livre-arbítrio é um ingrediente essencial para que o amor genuíno exista. Você não pode amar alguém ou ter um bom relacionamento com alguém se você não tem escolha para fazê-lo. O amor não pode ser forçado. Deve ser dado a outra pessoa por escolha. Por essa razão, Deus, que deseja que sua criação o ame por escolha própria, dá-lhes o livre-arbítrio, sabendo plenamente que alguns escolherão não amá-lo de volta. O problema que surge por causa do livre-arbítrio é este: se Deus punir e matar cada um que exerce o dom que Deus lhes deu de uma maneira que ele não aprova, ele realmente lhes deu uma escolha? Você não tem realmente uma escolha se uma de suas duas opções
tem a punição certa da morte anexada a ela. O livre-arbítrio requer que tanto a possibilidade de rebelião quanto a redenção permaneçam em existência. Portanto, porque Deus é justo e imparcial, ele escolhe honrar a escolha de Satanás de abandonar sua posição no céu. Ele não será derrubado, mas ele não eliminará aqueles que escolhem erroneamente. Há mais uma teoria sobre por que Deus permitiu que Satanás e seus demônios vivessem após sua rebelião. Se lermos os relatos do Evangelho da vida de Jesus no Novo Testamento, vemos que Satanás teve um papel a desempenhar na jornada de Jesus para a cruz. Poderia ser que mesmo que Satanás tenha rejeitado a Deus, Deus ainda iria usá-lo para cumprir sua missão final de livrar o mundo do pecado? A primeira vez que Satanás faz uma aparição no Novo Testamento é quando ele tenta Jesus no deserto. 3 vezes Satanás vem a Jesus com várias tentações. Jesus se mantém firme ao citar as Escrituras de volta ao tentador. Jesus se tornou o primeiro ser humano a resistir às suas tentativas tentadoras. Esta é uma seção crucial da história de Jesus, porque prova que ele é digno de morrer pelo pecado. Por quê? Porque apenas uma pessoa inocente pode tomar o lugar de uma pessoa culpada. Quando uma pessoa inocente toma o lugar de um criminoso na prisão, a inocência dessa pessoa é transferida para a pessoa culpada. Eles trocam de lugar. O plano de Deus era transferir a santidade de Jesus para a humanidade pecaminosa. Isto é o que Jesus fez na cruz. Ele se tornou pecado e colocou sua santidade em nós. A tentação e a superação da tentação provaram que Jesus era digno de carregar o pecado do mundo. Talvez esse tenha sido o motivo de Deus deixar Satanás livre, para que ele pudesse provar que Jesus era digno de sua tarefa. O segundo papel importante que Satanás desempenha na história de Jesus é em sua tentação de Judas Iscariotes, o homem que traiu Jesus e o entregou às autoridades para ser crucificado. Você já se perguntou como Jesus morreria pelos pecados do mundo se ninguém o entregasse para ser crucificado? O papel de Satanás na vida de Jesus era entrar em Judas e fazê-lo duvidar do poder de Jesus, a tal ponto que ele o entregou para ser morto. Talvez Deus tenha deixado Satanás viver para que ele pudesse convencer Judas a entregar Jesus à morte e assim ele pudesse salvar o mundo do pecado. Satanás era um anjo no céu que se rebelou contra a autoridade de Deus. Ele conseguiu reunir um exército massivo de anjos que participaram de sua rebelião contra Deus. Aqueles anjos lutaram pelo céu e, em vez de serem mortos, foram expulsos como exilados. Mas, por que Deus não os matou por sua rebelião? Talvez seja porque Satanás tivesse um papel maior a desempenhar na história da redenção. Ou, talvez ele fosse mais uma ferramenta no kit de ferramentas de Deus. Talvez Deus amasse tanto Satanás que queria lhe dar uma chance de se virar e segui-lo novamente. Talvez o amor de Deus fosse tão grande que ele deu a Satanás todo o tempo do mundo para corrigir seus erros. Sabemos que o amor não pode existir sem escolha, e o desejo de Deus é que toda a criação o ame. Mesmo assim, Deus dá livre arbítrio à criação, e com isso também vem a possibilidade da rejeição. Deus não pode matar aqueles que não o escolhem. Isso anularia a lei do livre-arbítrio que leva ao amor. Em sua infinita bondade, Deus escolhe permitir que Satanás e seus demônios vivam porque Deus é amor, e o amor é extremamente paciente. Se este vídeo te abençoou de alguma forma,
Clique no botão curtir e compartilhe com seus grupos cristãos para nos ajudar a crescer ainda mais.